Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a 2021 e a nossa primeira reflexão sociológica deste ano. Para o vídeo de hoje, nós não vamos seguir os mesmos esquemas dos vídeos anteriores, mas vamos manter o mesmo compromisso dos vídeos, que seria refletir sociologicamente sobre o surgimento dessa disciplina e qual seria a contribuição dela para a atualidade. Então, é assim que eu pretendo manter esse vídeo. Agora, eu gostaria de convidar vocês para a gente dar os créditos a um dos intelectuais do século XIX que contribuiu significativamente para o surgimento da sociologia e também para as bases do fazer científico, onde ele postula algumas formas pela qual o pesquisador deve se postar diante do seu objeto de pesquisa. Eu estou falando do Augusto Comte. Mas antes de começarmos, eu gostaria de te pedir para rever o primeiro vídeo, que é importante para a gente pensar em quais seriam as preocupações que essa ciência que vem surgindo, que é a sociologia, que foi uma nova ciência, uma nova forma de olhar para a sociedade, se propôs a responder e também, ao mesmo tempo, tentar compreender essas mudanças que vinham ocorrendo na sociedade. Por isso é importante que tu veja o vídeo que eu falo sobre a história do surgimento da sociologia. Bem, como eu disse no início do vídeo, hoje nós vamos dar crédito a um dos intelectuais do século XIX que contribuiu de forma significativa para o surgimento da sociologia e, ao mesmo tempo, contribuiu de forma significativa para as bases do método científico, que é o Augusto Comte. Mas, antes disso, eu quero te lembrar que, por exemplo, entre o século XVIII e o século XIX, a gente tem a emergência do sistema capitalista e da burguesia. E também quero que tu tenha em mente que o século XIX ele é marcado pelo novo método científico, uma nova proposta de se compreender a sociedade. E aí, tendo essa informação, eu acredito que se torna importante a gente lembrar que a sociologia, antes de ter esse nome, ela teve um nome assim, que tinha muita relação com as ciências que existiam na época, que seriam as ciências naturais. No caso, a que mais imperava naquele momento era a biologia. E aí, a informação que eu te dou é que a sociologia, o seu nome anterior era física social. E aí, para a gente vai tentar entender esse processo, porque ele é importante para a gente perceber como é que, com esse novo nome, ou como é que ela é rebatizada, se tem algumas mudanças na forma de olhar. Mas vamos lá voltar de novo, que a ciência do século XIX, ela tinha pela frente 3 questões fundamentais que ela precisava solucionar ou resolver para essas mudanças que vinham ocorrendo na sociedade. E uma dessas primeiras questões era identificar quais seriam as causas dessas mudanças que vinham acontecendo na sociedade. A segunda questão era apontar quais eram as características. E já a terceira era discutir o que fazer diante dos problemas que vinham ocorrendo no mundo moderno. Por esse motivo é que eu afirmo que tu deve assistir o primeiro vídeo para a gente tentar entender que acontecimento era esses e quais foram as mudanças que vinham ocorrendo na sociedade ao ponto desses intelectuais do século XIX tentar responder e tentar ao mesmo tempo solucionar. Tudo bem? Então vamos lá, vamos dar continuidade a essa reflexão sobre esse contexto que envolve o... Bem, visando assim compreender essas mudanças que vinham acontecendo na sociedade, é que no ano de 1830, com a obra O Curso de Filosofia Positiva, Augusto Comte ele funda a física social, que em si seria um saber que iria aplicar os métodos científicos para a compreensão da sociedade. E aí é bom saber que, por exemplo, a física social ela tinha um objetivo, e esse objetivo era conhecer as leis fundamentais do funcionamento da sociedade. E aí, já para o ano de 1839, Augusto Comte ele muda o nome dessa ciência, que deixava de ser física social para a sociologia.
E aí outra coisa importante que a gente deve ter em mente desse autor, que ele contribui para o surgimento dessa ciência e ao mesmo tempo ele contribui para as bases do pensamento científico, né? Porque para ele essa ciência, a sociologia ou a física social, que era o primeiro nome dela, ela deveria olhar para a sociedade com o mesmo rigor que as ciências da natureza, mais especificamente da biologia, fazia suas pesquisas, sem juízos de valor, sem prenoções, sem opiniões. Então é esse mais ou menos o primeiro percurso da sociologia nesse olhar do Augusto Comte. Tudo bem? A gente vai dar continuidade e vamos falar mais ou menos de qual seria esse método trabalhado pelo autor, que é o método positivista, né? Bem, o Augusto Comte ele é considerado o fundador do positivismo. Eu acredito que nesse momento você deve estar se perguntando, mas o que é o positivismo? O positivismo é uma filosofia social onde lá no século XVIII e XIX primava pela observação e experimentação dos fenômenos e privilegiava a observação dos fatos. Essa ideia do positivismo, ele seguia os mesmos modelos das ciências da natureza. E o positivismo, ele também acreditava que existia mais ou menos 3 estágios de nossa experimentação e conhecimento do mundo. É daí que o autor, ele traduz o positivismo com a ideia da teoria dos 3 estados ou 3 estágios. Aí depende muito de como é que tu vai encontrar isso no livro didático ou mesmo numa prova. A proposta do positivismo de tentar compreender as nossas etapas de conhecimento e compreensão do mundo que perpassa por esses 3 estados ou estágios, ela é significativa para a gente tentar entender mais ou menos como é que o desenvolvimento do conhecimento humano foi pensada entre o século XVIII e o século XIX, né? E aí eu quero te lembrar que, por exemplo, no primeiro estágio, né, que seria o estágio teológico, o Augusto Comte ele nos diz que seria mais ou menos de como a gente compreende a sociedade a partir das intervenções divinas, né, ou de seres sobrenaturais. E já no segundo estágio, que seria o estágio metafísico, ele pensa mais ou menos como o momento do conhecimento, né, da essência através da filosofia. E já no terceiro estágio, que seria o nosso último estágio de conhecimento, é que ele propõe o estágio positivo ou estado científico como o estágio de maior desenvolvimento, né? Que a gente já vai tentar compreender a realidade ou as nossas etapas de conhecimento vai se fundar diretamente com as etapas da proposta do olhar científico, né? O método científico do positivismo, ele segue um rigor totalmente diferente dos demais estágios. Porque, como eu disse no início do vídeo, o método científico, ele se debate, ele se aproxima das ideias das ciências da natureza, né? O estágio positivo ou científico seria o momento que se tem a substituição do olhar filosófico para o estágio do método científico de fato, né? Onde se vai se buscar as leis e a origem do universo. E é aí que se vai ter essa preocupação de tentar compreender os fenômenos observáveis. Essa é a ideia e o percurso desses 3 estágios propostos pelo Augusto Comte. E aí eu gostaria já de te retomar para encerramento dessa aula, tentar te lembrar que, por exemplo, a sociologia, ela surgiu com um nome específico, né, voltado mais para esse olhar das ciências da natureza, já que pegava os mesmos moldes ou as mesmas formas específicas de olhar para a realidade social, que seria a física social, e só depois é que ela vai ter esse nome ou vai ser rebatizada como sociologia, né? E aí a gente vai discutir, já no próximo vídeo, qual seria o autor que se dedicou de forma tão específica para fundamentar essa ciência, dar um método para ela e, ao mesmo tempo, a colocá-la em um local específico, né, que seria dentro das universidades, né? E aí eu vou te deixar um pouco na curiosidade para tentar já te aproximar de que clássico seria esse.
ou qual foi a contribuição dele para o surgimento da sociologia e consolidação, né? Já que ela já tem um nome, deixou de ser física social e passa a ser sociologia. Tudo bem? Então nos vemos no próximo vídeo ou na próxima reflexão. Até mais!